agora o Evangelho, né? Sim. O Evangelho, capítulo 15. Exato. Vamos Então, começar. vamos lá. Capítulo curto, certo? Capítulo pequeno, com uma instrução só dos Espíritos, uma mensagem de Paulo. Então, vamos lá. Fora da caridade não há salvação. Primeiro item, de que precisa o Espírito para se salvar? E para isso, né, dentro desse assunto relativo a como se salvar, ele traz a parábola do samaritano. Beleza? Beleza. E depois, o item é: qual é o maior mandamento? E a necessidade da caridade. E que fora da igreja ou fora da verdade não há salvação, ou eram lemas, né, antigos. E a instrução dos espíritos. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Ora, quando o Filho do Homem, com letras maiúsculas, vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, acompanhado dos espíritos superiores, sentar-se-á no trono da sua glória. Reunidas diante deles todas as nações. Separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Né? A gente sabe que sempre a linguagem de Jesus era uma linguagem um tanto figurada, que tinha que tocar as pessoas daquele nível evolutivo da época, certo? Então, o que é Certo. importante aqui é que nós estaremos separados, alguns à direita, alguns à esquerda, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Não tinha teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste, estive preso e foste me ver. Quer dizer, foram ações de auxílio que levaram essas pessoas a estar à direita e, por consequência, ter acesso ao reino divino, certo? Certo. Foram ações de benevolência e caridade que levaram essas pessoas a ter acesso ao reino de Deus. Então, os justos, esses que tomaram essas atitudes, serão considerados justos, e não na opinião deles próprios, mas na opinião de Jesus e dos espíritos superiores. Eles responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes. Então, já denota que isso não pode ser feito poucas vezes. Não pode ser feito uma ou poucas vezes. Denota uma frequência, naturalmente, dentro de um princípio de sabedoria, não pode ser desequilibrado, né? Todas as vezes que fizestes
isso a um destes mais pequeninos, dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então, ele considera essas pessoas necessitadas como irmãos, né? E quando nós atendemos os seus irmãos, ele sente que nós o atendemos. Beleza? Joia? É Beleza. só pensar aí como que vocês se sentiriam felizes vendo os filhos em dificuldade e uma alma caridosa aparece e os auxilia. E Com aí? certeza. Não fica grato? Não fica Muito. eternamente grato? De Jesus mais ainda, porque o sentimento de amor dele é superior ao nosso. Beleza? É que Beleza. nem aquela historinha, né, João, que eu contei outra vez, que o rapaz preparou o banquete para Jesus e chegou o mendigo. Aí o que ele doou aquele pedaço do frango. Então, quando ele falou para Jesus, e ele falou assim: você me serviu quando aquele mendigo bateu a sua porta. Então, servindo a todos, né? É isso aí. É isso aí, Stefano. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Essa palavra ele deve dizer com compaixão, né? Ide para o fogo eterno. Lembra? Sempre a linguagem figurada. Porque tem que tocar. Que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me destes de beber. Precisei de teto e não me agasalhaste. Estive sem roupa e não me vestiste. Estive doente e no cárcere e não me visitaste. Eles também replicaram: Senhor, quando foi esse tal meio desesperado, certo? Quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto, sem roupa, doente ou na prisão e não te assistimos? Ele então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com assistência a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos irão para a vida eterna. Beleza? Beleza. Então, são ações de auxílio que precisamos fazer para nos salvar, usando o título, né, desse subitem desse capítulo. Beleza. Item 2. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Quer dizer, o cara se levantou e ele vai falar alguma coisa. Porém, a finalidade não é aprendizado. A finalidade é derrubar Jesus, certo? Certo. Mestre, o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu Jesus. O que é que está escrito na lei? Você memorizou a lei? Fala aí dela. Agora, o que é que lês nela? Tu está entendendo o que está escrito ou só é de memória aí? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, o homem querendo parecer que era uma pessoa como no caso anterior, né? Alguém que, encontrando uma pessoa em dificuldade, com fome, com sede, necessitando de roupa, de teto, doente ou preso, ele era alguém que auxiliava, querendo parecer que era justo. Diz a Jesus: quem é o meu próximo?
Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, porque Jerusalém é no alto e Jericó é no baixo, certo? Jerusalém é região alta, Jericó é região baixa. Jericó lá perto do Rio Jordão já, né? Ou seja, também dá para a gente entender o seguinte: a gente está aqui nesse nível e às vezes dá uma baixadinha, vai cometer alguns equívocos. Lá vem João, ó. Vai cair. Aí aparece um bom samaritano. Caiu em poder dos ladrões, caiu em poder dos espíritos inferiores, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o mal. Estava semi-morto, e principalmente semi-morto no raciocínio. Aconteceu em seguida que um sacerdote, um homem da lei, sabe tudo da lei, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Não ajudou. Aí veio um levita. Quer dizer, o levita não é o sacerdote, mas ele é alguém que está a auxiliar o sacerdote. Essa é a função do levita. Barnabé era levita, né? Ele faz tudo lá com relação às questões religiosas, mas ele não assume a função do sacerdote. Que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Quer dizer, pessoas relevantes, pessoas importantes do ponto de vista religioso, né? Mas um samaritano, uma pessoa como o judeu interpretava o samaritano, uma pessoa de quinta categoria, né? Uma pessoa que eles desprezavam, uma pessoa que eles cuspiam de lado chamando raca, a ralé, que não sabe nada de religião, o que com certeza está condenado, na opinião deles, né? Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Os outros não tiveram esse sentimento, correto? Sim. Aproximou-se, derramou-lhe óleo e vinho nas feridas. Vê aí como eram alguns dos remédios. Não tem aí o mertiolate, o mercúrio ou o antisséptico. O que eu vou jogar na ferida? O vinho. Tem álcool. Vou jogar óleo. Vou jogar óleo e vou jogar vinho. Esse óleo deve ser azeite, né? E não só isso, ele as tratou. Então ele limpou as feridas e tal, né? Tirou a areia, enfim, tratou. Depois, pondo no seu cavalo, aí colocou a pessoa, né? O homem no cavalo, e levou-o a uma hospedaria. Né? Quanto tempo era a distância entre a hospedaria e o local em que ele estava caído? Não importa, fez grande coisa. Chegou lá, cuidou dele. Olha, tal, usa esse banheiro aí, agora deita aqui na cama, pega esse cobertor, eu vou deixar uma água aqui para você, tá? No dia seguinte, tirou 2 denários, vamos pesquisar de novo aí o valor do denário, e deu ao hospedeiro, e pagou pela hospedagem da pessoa, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo a mais, né? Tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando regressar. Quer dizer, ele ainda ficou preocupado com a situação do futuro da pessoa caída, que quando ele voltar, e aí, como foi? Aquele cara melhorou? Como é que ele ficou e tal?
Ficou bem e tal, depois levantou, melhorou a ferida e foi embora. Eu estou te devendo alguma coisa a mais? Paga mais 2 denários aí, tá tudo bem. Então, ainda continuou preocupado com a pessoa. Então, tem um vínculo pelo sentimento dele, né, de compaixão, permaneceu o vínculo. Qual desses três te parece ter sido o próximo? Então, o próximo não é a visão de, né? Quem será o meu próximo? Foi a pergunta do homem lá, do doutor da lei, que queria tentar Jesus. Quem é o meu próximo? Não. A resposta de Jesus é: faça-te próximo dos outros. Porque, ó, a pergunta de Jesus: qual desses três te parece o próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? Façamos-nos próximos dos outros. E não é quem que eu tenho que ajudar. Quer dizer, é o contrário, né? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai. Para de perguntar e vai trabalhar. E vai fazer isso aí de Jesus. Então vai e faz o mesmo. Beleza? Beleza. Por essas duas passagens, aquela em que os que estão à direita, que atenderam famintos, sedentos, doentes, presos, nus. Ou a passagem do bom samaritano, né? Socorreu, levou à hospedaria, cuidou antes, cuidou depois e voltou preocupado para saber como estava e ainda gastou recursos financeiros. Ora, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes, a caridade e a humildade, como as que conduzem à eterna felicidade. Então, desejamos ser felizes, irmos à boa colônia espirituais, né? Só tem duas virtudes a serem desenvolvidas. Qual? A caridade e a humildade. Bem-aventurado, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Já lemos esse capítulo, certo? Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, né? Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa. Eis o que Jesus não para de recomendar e o de que dá ele mesmo o exemplo. Beleza? Beleza. Vê que lá em cima tem 2 pontos? Vocês acharam 2 pontos aí na 4ª linha? Sim. Então, o que ele está falando? Duas virtudes que conduzem à eterna felicidade. Toda a moral de Jesus se resume a isso. Vou provar que toda a moral de Jesus se resume à caridade e à humildade. Verdade. Primeiro, bem-aventurança dos pobres de espírito, os humildes, certo? Segundo, bem-aventuranças dos que têm o coração puro. Bem-aventurança dos que são mansos e pacíficos. Terceiro, bem-aventurança dos que são misericordiosos. Quarto, amai o próximo. Quinto,
fazei aos outros o que gostaria de receber. 6. Amar os inimigos. 7. Perdoar as ofensas. 8. Fazer o bem sem ostentação. 9. Julgue a você mesmo antes de julgar os outros. 10. Né? Percebe como ele disse, toda a moral de Jesus se resume à humildade e à caridade? Vou mostrar. Aí ele traz essas máximas todas a respeito do que Jesus ensinou, para que nós entendamos que a caridade e a humildade resume toda a moral de Jesus. E ele próprio deu muitos exemplos. Orgulho e o egoísmo, eis o que ele não se cansa de combater. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade. Olha, faz a caridade. Olha, faz a claridade. Ele a põe claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Certo? Então, é mais do que recomendação da caridade. Desejam ser felizes no futuro, só tem uma condição. Qual? A prática da caridade. Caridade. E, naturalmente, como nós estudamos no capítulo anterior, a caridade tem que ser aliada à humildade, porque senão a gente não a pratica. Né? Não podemos dar esmola, fazer pesar sobre os outros sentimentos negativos, pela forma de prestar o que seria caridade. Né? Beleza? Beleza. No quadro que traçou do juízo final, cadê esse quadro? Cadê esse quadro do juízo final? Do separar os bodes das cabras. Exato, é o item 1. É o item 1. Deve-se, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Há homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. Então, como os homens eram capazes, à época dele, de compreender as coisas puramente espirituais, ele tinha que falar naquela linguagem que pudesse impressionar. Tinha ele de apresentar imagens materiais, imagens chocantes e capazes de impressionar. Para melhor ser aceito, para que as suas palavras fossem melhor aceitas, tinha mesmo que não se afastar muito das ideias correntes. Reinado, né? Fogo eterno, bodes, ovelhas. É disso que ele tem que falar. Ele tem que usar essa linguagem, que é a linguagem da época. Para melhor ser aceito, tinha mesmo que não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma, reservando para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória, da parte figurada do quadro, há uma ideia dominante. Qual? A felicidade reservada ao justo e a infelicidade que espera o mal. Essa é a ideia dominante, certo? Uhum. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo, a acusação? Pergunta ao juiz se foi preenchida tal ou qual formalidade, se foi observada mais ou menos tal ou qual prática exterior. Está preocupado com o direito processual? Não. Não está, não. Inquire tão somente uma coisa:
a prática da caridade. E se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos, passai à esquerda, vós que foste duros. Vós que foste duros para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Qual era a fé que você professava? Você era o quê mesmo? Você era espírita? Não, Perguntou isso lá no julgamento? não, Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê do outro? não. Não. Pois Jesus coloca o samaritano, que era considerado herético. Ô, meu filho, você já nasceu pronto para ir para o inferno. Mas que pratica o amor ao próximo acima do ortodoxo que falta com a caridade. Jesus, portanto, não faz da caridade apenas uma das condições para a salvação, mas como a única condição, né? Ele não vai perguntar assim: quanto vocês conhecem aí do espiritismo? Estão conhecendo muita coisa aí do espiritismo? Não. O espiritismo é um meio de facilitar a prática da caridade, pelo esclarecimento que traz. Lembrando que nós podemos praticar a caridade por palavras, né, por pensamentos, por ações. Ela está muito longe de se resumir à doação de bens materiais. E a caridade vinculada às dificuldades do coração, essas são as mais difíceis de ser praticada. Dentro de casa, muitas vezes, ou com pessoas próximas da família. Mas é essa que tem peso relevante, porque é mais meritória quanto mais difícil for de ser executada. Se houvesse outras condições a serem preenchidas, ele as teria apresentado. Já que coloca a caridade em primeiro lugar, no rol de todas as virtudes, é porque ela abrange implicitamente todas as outras. Abrange a humildade, porque sem humildade você não consegue ser caridoso. Abrange a brandura, porque sem brandura você não é caridoso. A mesma coisa com a benevolência, a indulgência, a justiça, e porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo à caridade. Beleza? Beleza. Então vamos lá. O mandamento maior. Vou ter que sair, tá, gente? Ok. Tchau. Tchau, Ana. Até Beijo. mais. Vamos lá. Mas os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar, né? Qual a diferença entre os fariseus e os saduceus? Quais as diferenças? Quem sabe? Os saduceus acreditavam em Deus, mas não acreditavam que a vida na sobrevivência do espírito, né? Exato, Os perfeito. saduceus, né? E os fariseus, eles acreditavam na reencarnação. Correto. Quem acreditava na existência de anjos bons e maus? Os fariseus, Os fariseus. E os saduceus acreditavam nisso? não. Quem acreditava na reencarnação, com o sentido da palavra ressurreição, e quem não acreditava? Os fariseus acreditavam na reencarnação como ressurreição e os saduceus não. Não. Quem estava preocupado na prática de uma religião formalista, muito preocupado com, digamos assim, os atos exteriores, e quem não estava? Os fariseus estavam preocupados, os saduceus não.
Quem praticava boas obras? Os saduceus. Saduceus. É isso aí, tá? Então, tá estudando aí, hein, Malu? Fixei. O professor é bom. Agora, os saduceus, eles praticavam obra pensando na vida futura. Não, eles não Não. acreditavam na vida futura. É. Então, por que eles eles realizavam boas obras? Como é que é? Por quê? O quê? Por que eles faziam boas obras, os saduceus? Ai, João. É recompensa em vida. É, para receber sem vida, isso. Por isso que Kardec chama eles de sensualistas materialistas, né? Porque eles querem ter as sensações das questões materiais, beleza? Quem era que pregava junto ao povo fazendo interpretações orais a respeito da lei? E quem não fazia isso? Os fariseus faziam, né? Pregavam aquelas coisas orais. E os saduceus não. Saduceus não. Então, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Saduceus vem perguntar alguma coisa para Jesus com a intenção de tentá-lo, de derrubá-lo, e ele tem uma medida de sabedoria e os deixa em silêncio. Os fariseus, sabendo isso, não, então é a nossa vez, nós é que vamos derrubá-lo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Beleza? Beleza. Então, Jesus deu uma resposta. Algumas vezes ele fazia perguntas. Não respondia nada. Agora ele vai dar um acréscimo. E aqui está o segundo. Isso é novo. Que é semelhante ao primeiro. Qual? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é acréscimo. E ele ainda acrescenta: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Beleza? Sim. Caridade e humildade. Tal o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho é o caminho da perdição. Este princípio se acha formulado em termos precisos nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, não se pode, verdadeiramente não pode, não dá, amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Beleza? Sim. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Certo? Olha isso. Tudo que fizermos contra o próximo, estamos fazendo contra Deus. Contra Deus. E contra nós. Porque as consequências serão graves contra nós próprios. Exatamente. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram reunidos nessa máxima. Qual máxima? Fora da caridade não há salvação. Se não formos caridosos, não seremos salvos. Necessidade da caridade segundo Paulo. Beleza?
Então, Beleza. ele vai escrever uma carta aos coríntios, né? Uhum. Aos que estavam, digamos assim, propensos a acreditar nas máximas de Jesus e moravam na cidade de Corinto. Uhum. Beleza? É a cidade Beleza. natal de Estevão. Uhum. E de Abigail, né? Eles eram de Corinto, apesar dos pais serem judeus. Então ele vai escrever uma carta em algum lugar e alguém vai levar essa carta para as pessoas de Corinto, porque eles estavam precisando aprender a respeito da caridade, como sendo a única virtude que nos pode salvar. Aí, ó, então, ele vai dizer: ainda que eu falasse as línguas dos homens, ainda que eu falasse o português, o inglês, o alemão, o francês, o italiano, o japonês, o chinês, se eu falasse tudo, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, ainda que eu falasse a língua dos próprios anjos, quer dizer, eu tenho um sentido mediúnico infinito, eu tenho um sentido mediúnico muito aguçado, a ponto de eu ter um contato frequente, muito direto, com os próprios anjos, né? Com os próprios espíritos superiores. Se eu não tiver caridade, eu serei como bronze que soa ou símbolo que retine, né? Eu serei como, se não tiver caridade, eu serei como, imagina um sino, pega um sino de bronze, enche de papel dentro, sai um som horrendo, sai um som horrível, né? Imagina eu, então eu sou um super orador, eu sei falar todas as línguas, eu tenho contato mediúnico aqui, mas se eu não tiver caridade, fica chato, fica esquisito, fica sem graça a minha fala. Ainda que tivesse o dom da profecia, né? Ainda que tivesse o dom da profecia, eu posso falar a respeito do futuro. Eu posso falar a respeito do futuro da vida de todos vocês e da vida do planeta. Eu tenho o dom da profecia. Ainda que eu penetrasse todos os mistérios, conheço tudo. Conheço o princípio que a gente estudou no livro o princípio do elemento material, sei tudo a respeito dos mistérios, né? E que eu tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Então, eu conheço todos os assuntos, conheço a história, a geografia, conheço a medicina, conheço a psicologia, sei tudo. Eu tenho plena ciência de todas as coisas. Ainda que eu tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, né? Então eu tenho toda a força possível, sei que vou conseguir vencer meus defeitos. Se não tiver caridade, vou transportar todas as montanhas dos meus defeitos. Vou conseguir vencer tudo. O sensualismo, o egoísmo, o orgulho. Se não tiver caridade, nada sou. E mesmo que houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, né? E mesmo que eu tivesse doado tudo que eu possuo para as pessoas carentes, e houvesse entregue meu próprio corpo para ser queimado, quer dizer, aí lá vem os romanos, olha, renega Jesus, porque senão nós vamos te incendiar.
você vai servir aqui nesse poste para iluminar a cidade à noite. Tudo bem, posso ir. Entreguei meu corpo para ser queimado. Se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. De nada me serviria. Quer dizer, você fala todas as línguas, tem comunicação com os espíritos superiores com muita frequência, né? Porém, se você não tem caridade, a sua palavra é chata. Você tem o dom da profecia, penetra todos os mistérios a respeito da origem e do futuro. Você tem plena ciência de tudo, sabe medicina, psicologia, tem toda a fé para vencer os teus defeitos. Você doa teus bens e você entrega o corpo como testemunho de fidelidade a Jesus, mas se não tiver caridade, tudo isso não serve de nada. Não serviu de nada tudo isso. Caridade é paciente, a caridade é branda, a caridade é benfazeja. A caridade não é invejosa. A caridade não é temerária. O que é temerário? Temer a Deus. A caridade não é temerária. Ela não se põe em risco. Ela não é assim, digamos, vamos lá e sem se importar com, sem raciocinar. Se coloca em perigo, põe em risco, imprudente. Caridade não é imprudente, nem é precipitada. A caridade não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não desdenha dos outros, não cuida dos seus interesses. A caridade não se agasta, ela não se agasta nos diálogos, ela não se azeda com nada, ela não suspeita mal. Ela não se alegra, não se rejubila com a injustiça, mas ela se alegra, se rejubila com a verdade. A caridade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, pois, permanecem essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas dentre elas, a mais excelente de todas, né, é a caridade. Beleza? Paulo compreendeu de tal modo essa verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, que tivesse o dom da profecia, que penetrasse em todos os mistérios e tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e porque a caridade independe de qualquer crença particular. Faz mais. Define a verdadeira caridade. Mostra não só como beneficência, mas também não é só o ato da benevolência. Inclui todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Quer dizer, vai estar vinculada não só ao ato da beneficência, mas também
do que nós sentimos quando estamos a praticar a bondade e a benevolência para com os outros. Certo? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Eram máximas antigas, certo? Sim. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, a todos, o dogma fora da igreja não há salvação, se baseia não na fé fundamental em Deus, não na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas se baseia numa fé especial, específica, e em dogmas restritos, particulares. É exclusivo e absoluto. Certo? Exclui os outros e define absolutamente que só aqueles da igreja é que serão salvos. Em vez de unir os filhos, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários, entre os que estão separados pelos diferentes cultos, que se consideram reciprocamente um ao outro malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos. Esses sectários, esses separados com relação à religião. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os separa um dos outros até no campo de repouso. Então, né? Não vê igualdade, né? Sim. E diz que um ou outro mesmo após a morte, né? É. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo esta máxima por regra, fora da caridade não há salvação, todos os homens são irmãos, todos. E qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja, não há salvação, anatematizam-se. O que é isso? Anatematizar. Hã? Não lembro, João. Anatematizar é tipo assim, lançar pragas, né? Excomungar, amaldiçoar. Então, dentro desse lema, fora da igreja não há salvação, os homens se amaldiçoam uns aos outros e se perseguem mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pede pelo pai, nem o amigo pelo amigo, já que mutuamente se consideram condenados uns aos outros sem remissão. Né? O que é remissão? Sem perdão, né? Perdão. Sem perdão. É. Pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinos do Cristo e contrário à lei evangélica. Beleza? Beleza. Isso tem mesmo, né, João? Já vi até famílias próximas assim da gente, né? Onde uns são evangélicos, outros são católicos. Nossa Senhora, de sair briga assim de um bater no outro,
os irmãos. Achei incrível, fiquei olhando assim, eu digo, Jesus amado. Não dá, né? Não tem Não, condição. eu Não digo, dá. meu Deus, brigar de um quase matar o outro. Né? Por Ave diferenças Maria. religiosas. Religiosa, exatamente. Não dá, né? E como existe isso, a gente acha que não existe, como também tem, né, o caso no próprio Divaldo, quando a filha a irmã dele morreu, né, que suicidou, que o padre não queria rezar a missa, e a mãe dele pegou, saiu da igreja. Quer dizer, tudo negou, né, negou a caridade, que é uma oração, né, por aquele ente, né, aquele ser que resvalou, caiu. Tá? Quer dizer, negou uma oração. Né? Quer dizer, falta da caridade mesmo. Não dá, né? Não tem condição. Gente, vamos parar aí. Aí depois a gente continua. É que eu digo assim, tem pessoas que entram nas igrejas, mas o Cristo não entra nas pessoas. Por isso que dá essa desigualdade, né? Verdade. Exatamente. A pessoa é aquela coisa assim, eu vejo muito assim, as pessoas da igreja católica, que eu também fui uma, que tem aquela coisa assim, domingo eu vou lá na missa, tudo pronto, passo a semana bem. E, sabe, isso foi uma das coisas assim que me fez partir para o espiritismo, porque primeiro que eu não achava explicação para as parábolas do Cristo dentro da igreja. Era aquela coisa ipsilíteris, não tem a interpretação feita como é feita dentro do espiritismo. Não existe na igreja católica. Então, aquilo assim me deixava muito frustrada. Aí, quer dizer, você se perdeu, acabou, você vai para o inferno e o outro vai para o céu. E aí? Vai ficar eternamente no inferno? Não vai sair nunca de lá? Então, uma das coisas que eu não aceitava, sabe? Aquilo me angustiava. Até que me deram o evangelho. Aí eu comecei a ler. E dali eu parti para o livro dos Espíritos. E assim, eu não estudava, eu lia, né? E ali eu fui entendendo muitas coisas na minha leitura, né? Nas próprias colocações que os espíritos fizeram para Kardec, eu digo, olha, tá vendo? Não é bem assim, como é dito lá na Igreja Católica. Aí que eu fui vendo as diferenças, né? E vendo aquela coisa daquele Cristo amoroso, entendeu? Que mesmo que ele não veio para os sãos, ele veio foi para os doentes. Né? Ele está ali para ajudar os doentes, tá? Porque os sãos já estão indo no caminho. Então, achei muito bonita essa percepção que o Espiritismo coloca. Com certeza. Muito esclarecedor e consolador, né? Exatamente. João, Vamos hoje lá, vamos. quem faz a oração? Hoje é você. Eu? Posso pedir? Posso te pedir para você fazer? Sim, claro. Então, tá. Claro. Vamos Fazer lá. para nós. Mestre Jesus, cá estamos, Senhor, com os nossos pensamentos e sentimentos, sem uma noção muito ampla a respeito de nós mesmos. Mestre Jesus, buscamos lançar em nós próprios as tuas lições através dos estudos desta obra tão esclarecedora e consoladora. E sabemos, Jesus, que são elas que há de nos conduzir. Assim, Senhor, auxilia-nos a que possamos transformar em atos e em palavras doces de bondade
e de amor sob qualquer circunstância, ainda que no momento de dar algum conselho com alguma austeridade a pessoas próximas. Queremos principalmente Jesus. É retirar a trave dos nossos olhos antes de observar o cisco dos olhos alheios. Mestre, muitas vezes temos dificuldade de enxergar em nós mesmos os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Pedimos assim, Jesus, o teu auxílio, para que possamos bem nos conduzir e encontrarmos a paz e a felicidade que todos desejamos. Abençoa-nos hoje e sempre, Mestre. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Até amanhã. Tchau, gente. Fiquem com Tchau, Deus. gente. Até amanhã. Se Deus quiser. Valeu, Até gente. amanhã. Tchau. Tchau.